Olá, muito boa noite. Estamos aqui de volta para mais uma live desenvolver. Eu sou o engenheiro Tinglês, o melhor engenheiro de Angola, como bem já sabeis. Estamos aqui para partilhar com vocês alguns conhecimentos, algumas informações pertinentes sobre a indústria. Hoje estaremos a falar exatamente sobre as formações ou os cursos mais requisitados na indústria petrolífera. Eu vou rapidamente só desbloquear aqui o meu telefone para podermos acompanhar melhor esta live. Então, estaria a falar com vocês sobre os cursos mais requisitados na indústria petrolífera. Já temos estado a receber solicitações de alguns internautas, não é? Que nos pedem agora também para alargarmos um pouquinho o nosso campo de abordagem para a indústria mineira também, não é? Ou as indústrias um pouquinho fora do setor petrolífero. O que nós achamos de bom grado também, não é? Falarmos das outras indústrias, mas na verdade a nossa abordagem tem sido no âmbito geral. Falamos um pouquinho só da indústria petrolífera e para tentar, de uma certa forma, delimitar o nosso campo de conversa. Vou só aqui ativar a minha live também. Ok, ora bem, então já temos aqui já alguns seguidores, não é? Na nossa live, não é? Então vamos continuar. Ora bem, eu falava que hoje vamos abordar sobre os cursos mais requisitados na indústria petrolífera. Também os mesmos podem ser requisitados, têm sido requisitados em várias outras indústrias. Então, estaremos a abordar sobre isso e também vamos alargar um pouquinho falando sobre como fazer a seleção dos cursos. Como fazer a seleção dos cursos. Teremos abordar. Teremos abordado de uma forma leviana, de uma forma superficial, sobre o técnico de instrumentação, o técnico de eletricidade, o técnico de mecânica e o técnico de automação. Vezes há que muita gente faz confusão, não é, sobre esses técnicos. Também poderei abordar de uma forma breve sobre as formações que necessita para o embarque offshore. Quais são as formações que você necessita para poder embarcar offshore? Então, poderia adicionar isso também no nosso conteúdo programático para esta noite. Ora bem, para as formações mais requisitadas na indústria petrolífera, existem fases. Existem fases para estas formações. Nem sempre você verá as mesmas áreas em alta demanda. Olhando para aquilo que é a indústria petrolífera, ou também as outras indústrias como a mineira, ou mesmo também a indústria alimentar, existem duas fases fundamentais no recrutamento ou na solicitação da mão de obra. Fases essas que são a fase da construção do projeto e tem a fase da operação ou produção. São fases distintas que necessitam de mão de obra qualificada com habilidades distintas. Então, quando a fábrica estiver a ser construída, a necessidade da mão de obra estará um pouquinho mais virada para pessoas com habilidades para a construção da planta. Digamos, por exemplo, a planta poderá necessitar de pessoal da área de construção civil, da área de metalomecânica, área de mecânica, área de eletromecânica, área de eletricidade, a área de automação, a área de comissionamento, pode ser comissionamento elétrico, comissionamento mecânico, poderá englobar também comissionamento na parte da instrumentação. A planta vai necessitar de inspetores de solda, por exemplo.
é na fase, certamente, da construção da planta, que estão a fazer a montagem ou a solda das linhas para transporte do produto. E isto é em todas as áreas, todas as indústrias, digamos, por exemplo, a indústria petrolífera, a indústria mineira, a indústria alimentar principalmente também. Então, estão necessitando, por exemplo, de inspetor de solo. Mas uma vez construído a planta, vai a necessidade por um técnico de inspeção de solda, por exemplo, já não será tão alta, não é? Então, é só para olharmos aquilo que são as duas fases da necessidade da mão de obra. É sempre bom que quando fores ou que estiveres a embarcar num projeto, saibas em que fase você estará entrando. É essencial que você tenha isto. É essencial que você saiba sobre isto. Né? Em que fase você está entrando? Você está entrando na fase da construção da planta ou está entrando na fase da produção? Certamente na fase da construção é a fase que a planta estará sendo erguida. Aí a necessidade do pessoal é temporário. Se a construção da planta poderá levar 2 a 3 anos, o pessoal que vai ser empregado nesta fase poderão durar, infelizmente, apenas durante o processo da construção da planta. Certamente, os bons ou aqueles com várias habilidades poderão transitar para a fase da operação. Concretamente falando, vamos nos situar aqui em termos práticos. A construção da planta do novo consórcio de gás no SOI. A fase da construção da planta do NGC, não é? New Gas Consortium, não é? Certamente empregou vários jovens que fizeram parte desta planta na sua fase da construção. Uma vez concluída a construção, muitos desses jovens tiveram seus contratos terminados, pois a planta passou para uma outra fase, que é a fase da produção ou a fase da operação. O mesmo aconteceu, por exemplo, com a refinaria de Cabinda. O mesmo aconteceu, por exemplo, com a construção do terminal oceânico da Barra do Dante. Então, são fases distintas. É essencial que você saiba em que fase está entrando. Agora, se você entrar num projeto na fase da construção, é essencial que você crie sinergias para que te mantenhas na planta na fase da produção ou na fase da operação. E isto ocorre normalmente, pois o pessoal que participa na fase da construção tende a dominar a planta, e é essencial que essas pessoas, muitas das quais, se mantenham durante a operação da planta, pois eles construíram a planta e conhecem a planta. Mas áreas há que, infelizmente, por mais que sejam desejadas, não vão manter na planta, como eu aqui mencionei, por exemplo, os inspetores de solda. Uma vez construídas linhas de transporte de fluidos, de transporte de gás, faz a inspeção das soldas e chega-se à conclusão que as linhas estão bem construídas e termina-se a construção da planta. Então já não há necessidade de se ter inspetores de solda nesta planta, pois os trabalhos de soldas vão diminuir drasticamente. Então, a necessidade de inspetores poderá ser apenas 1 ou 2, ou quiçá dispensam-se todos os inspetores, e se por aventura haverem trabalhos de solda durante a fase da operação da produção da planta, contrata-se um inspetor um inspetor temporário para fazer a inspeção durante o processo da adição das linhas ou reparação das linhas. E uma vez culminado aquele trabalho, o pessoal é novamente dispensado. E o mesmo acontece com os soldadores. Por isso que vocês veem que há soldadores, há fase em que a indústria necessita de vários técnicos de soldadura, não é? Isto é na fase da construção metalomecânica, que a planta estará, por exemplo, a passar, né? Naquela fase da construção metalomecânica. Então, a planta vai necessitar de vários soldadores industriais.
Digamos, por exemplo, nesta fase está-se a construir, por exemplo, a refinaria do Lubito, e nós aqui já mencionamos que estará necessitando de vários soldadores. Na fase da construção do terminal oceânico da Barra do Dan, na construção da refinaria de Cabinda, na construção do NGC, não é? Que é a nova planta de gás do SOI. Então necessitou de vários soldadores. Uma vez culminado com este trabalho de construção, a tendência de desfazer-se destes soldadores é alta, pois passou da fase. Então, em que fase você deverá primar? É essencial que você prime pela fase da produção ou da operação da planta, pois esta fase é a fase da manutenção. Né? É a fase da manutenção. Assim também como ocorre, por exemplo, nas fases da perfuração de poços petrolíferos. Nós aqui já falamos com vocês, já partilhamos com vocês sobre a cadeia de valores da indústria petrolífera. Então, em várias as fases, não é? Por exemplo, a fase de drilling, não é? Na fase de drilling, quando tiver a fazer a perfuração de novos poços, aí vão precisar, por exemplo, do pessoal da drilling, o pessoal da completion, o pessoal da intervenção. E vocês sabem que para aqueles que trabalham, por exemplo, no setor petrolífero, sabem que nesta fase haverá várias sondas e essas sondas estarão a suportar as operações de perfuração. Uma vez concluído essas operações de perfuração, a sonda vai-se embora. Quando a sonda tiver que ir, não é? Ou a sonda tiver que partir, não é? Muitas das vezes também se vai desfazer do pessoal, pois terminou aquilo que é a fase da construção e a sonda os poços vão passar para a fase de produção. Nessa fase de produção existe a manutenção. Então, é sempre bom primarmos para aquelas áreas que tendem a lidar com a fase da manutenção da planta, pois as plantas são construídas para funcionarem por longos anos de vida. E se você entrar na fase da manutenção da planta, e se fores um trabalhador com altas habilidades e também com alto padrão comportamental, a tendência de você manter-se na planta até, não é, a sua aposentadoria é alta. Né? É alta. Então, temos aqui algumas áreas, áreas da manutenção. Dependendo de empresas, então, elas vão classificar as áreas, não é, de acordo com aquilo que são as necessidades. Você vai encontrar a área comercial. Né? A área comercial vai tender a olhar para aquilo que são as vendas. Não é certamente a nossa área de interesse neste momento. Não é? Áreas de suporte. Não é? A área de suporte vão englobar as áreas de finanças, vão englobar áreas de contabilidade, vão englobar as áreas de recursos humanos, vão englobar a área, em alguns casos, por exemplo, a área de transportes, não é? Dependendo daquilo que é o organigrama de cada uma das empresas. Essas áreas, por exemplo, as áreas comerciais, as áreas de suporte, também são áreas de grande empregabilidade, mas diferem das áreas técnicas, pois o índice de atração da mão de obra é ligeiramente diminuta. Por exemplo, se for a recrutar um técnico comercial, a tendência é a empresa recrutar técnicos não acima, dependendo daquilo que a empresa estará vendendo, não é? Poderá não recrutar, por exemplo, acima de 50 trabalhadores para a área comercial. Vamos falar que ela tem apenas um escritório, por exemplo, de vendas, não é? Então, poderá não recrutar uma cifra acima, por exemplo, de 50 trabalhadores. Vamos falar, por exemplo, na área de suporte. Digamos, por exemplo, na área de os técnicos de recursos humanos. Então, você não vai encontrar uma empresa com, digamos, 50 técnicos de recursos humanos. É inadmissível. Não é? Na verdade, até um peso contabilístico para a própria empresa. Não funciona. Não é? Então, você poderá encontrar no máximo 5 pessoas, 5 técnicos de recursos humanos. Depois, essas áreas de suportes tendem sempre a ser áreas conglomeradas. Não é? Você poderá ver empresas podem até ter presença territorial a nível nacional. Mas, por exemplo, as áreas de suporte são áreas que poderão funcionar apenas nos escritórios centrais dessa empresa.
Digamos, por exemplo, se a empresa tem escritórios, por exemplo, em Luanda, tem em Cabinda, tem no Zaire, tem em Benguela, tem no Uambo, a tendência delas concentrarem esses serviços de suporte é alta. Então, ela não vai precisar ter, por exemplo, técnicos de recursos humanos no Ambo, em Cabinda, em Benguela, vários técnicos. Né? Poderia, se calhar, ter um técnico de suporte em cada uma das províncias e o resto, por exemplo, é feito através dos seus escritórios centrais, situados em cada em uma dessas províncias. Mas agora, quando falamos de técnicos de manutenção, por exemplo, que são as áreas técnicas, não é? Aí a empresa não tem escolha. É essencial que ela tenha técnicos de manutenção em todas essas províncias. Então, seriam as áreas com maior necessidade de mão de obra. Então, quando falamos da área técnica, nós olhamos um pouquinho para a área de manutenção e para a área de produção. Né? Da área de manutenção e área de produção. Então, também as empresas, por exemplo, digamos que seja uma empresa de produção de bebidas, não é? Seja uma empresa de produção de bebidas. Se for uma empresa de produção de bebidas e que tenha uma fábrica em Luanda, tenha uma fábrica em Cabinda, tenha uma fábrica em Benguela, Lubito, ela vai necessitar de ter técnicos de manutenção em cada uma dessas fábricas. Poderão não necessariamente ter técnicos de suporte, por exemplo, na área de finanças, na área de recursos humanos, em cada uma dessas plantas, ou em cada uma dessas localidades. O mesmo acontece com o técnico de higiene e segurança no local de trabalho. Ela poderá ter membros da direção técnica, da direção geral, não é, que velam sobre a higiene e segurança no local de trabalho e também aquilo que é a gestão da qualidade. Mas em cada uma dessas localidades poderá ter um único técnico para velar sobre a higiene e segurança no local de trabalho nessas áreas. Ora bem, e olhando para aquilo que é a área de manutenção, já sabemos que a área de manutenção subdivide-se, não é? Maioritariamente na área de mecânica e na área de eletricidade. Empresas que você poderá ter também a área de serviços diversos, não é? Na área de mecânica, teremos, por exemplo, as oficinas de mecânica, a caldeiraria, mas isso também, a caldeiraria vai variar, não é? Dependendo do tipo de empresa, por exemplo. Não é? Então, por exemplo, a caldeiraria seria muito mais necessário na fase da construção da planta. Então, vais ter, por exemplo, um soldador aí, um tubista aí na empresa para questões eventuais de reparação rápida. Não é? Nisto estou a falar na fase da operação ou da produção. Então, vais ter um soldador, vais ter um tubista para questões de reparações rápidas, não é? Questões de conserto. Não é? Então, ali já tende a baixar um pouquinho a necessidade de tubistas, a necessidade de técnicos de soldadura. Por isso é que vocês veem que, momentos há, durante o ciclo industrial, a necessidade de técnicos de soldadura, de técnicos de caldeiraria ou caldeireiros ou tubistas, não é? É alto. Não é? Pois estão na fase da construção da planta, é a fase metalomecânica. Para aqueles que estão abalizados da situação, por exemplo, acompanham o que acontece na Sonamete, por exemplo, ou o que acontece no Ambris, com a Petromar. Então, há uma fase que eles necessitam de um grande número de soldadores, pois é a fase da construção da planta. Mas uma vez concluída a fase da construção da planta, então a planta vai preferir manter se calhar 2 ou 3 soldadores só para questões de eventuais reparações e modificações. O resto, não é, poderá avançar para um novo projeto. Se por aventura não existir um novo projeto, então vão ficar em stand-by, não é? Ficam em stand-by a aguardar o surgimento de novos projetos. Então, na parte da manutenção mecânica, também vamos ter, por exemplo, reparadores de válvulas, técnicos de válvulas, não é? Técnicos de frio. Esses são técnicos necessitados constantemente na planta, pois o frio e climatização é necessário fazer a manutenção do sistema de ventilação, do sistema de ar-condicionado, do sistema de resfriamento, não é? É necessário. Então, esses técnicos vão ser mantidos na planta, muitos vão ser necessitados na fase da construção e também na fase da manutenção. Então, é uma das áreas muito requisitada, por exemplo, o técnico de frio, ou técnico de HVAC, não é? Como agora geralmente são chamados.
técnico de HVAC, que vai englobar, não é, o técnico de frio no seu todo, seja ele frio doméstico e frio industrial. Não é? Técnicos de válvulas, sabem que as válvulas estão ali, não é, para operar a planta. Temos as válvulas mecânicas, temos as válvulas auto-operadas, não é? Temos as válvulas manuais ou mecânicas, como já aqui referi. Não é? Então, poderão apresentar problemas e necessitam de técnicos para fazer a manutenção dos mesmos. Plantas A, que você tem apenas o técnico de mecânica que vai olhar por tudo isto. Okay? Depois temos a área elétrica. Então, a área elétrica vai englobar, por exemplo, a área de eletricidade industrial. Plantas A que fazem distinção, tem apenas um técnico de instalações elétricas e vai ter um técnico de eletricidade industrial. Plantas A que tem isso do modo geral. Não é? Aí também você vai ter os técnicos de instrumentação, vai ter os técnicos de automação, vai ter o técnico, por exemplo, de eletrônica. Então, essas são as áreas que participam na fase da construção e também na fase da manutenção. Então, ao fazer a seleção das formações, se o teu intuito, o teu ensejo, o teu desejo é ir para a indústria, e deste modo, ao fazer a seleção das formações, é essencial que você olhe para as formações que fazem parte de todas as fases da planta, sejam elas fase da construção, assim também como a fase da manutenção. A probabilidade de você manter o emprego é alta. Se tiveres habilidades que são requeridas simplesmente na fase da construção da planta, a probabilidade de você ficar em ciclos de emprego e desemprego também são altos, pois tudo vai depender de projetos. Agora, para quem faz parte da fase da manutenção, da fase da operação da planta, então esses são constantemente necessitados. Estamos a falar, por exemplo, os técnicos de mecânica de manutenção, estamos a falar, por exemplo, os técnicos de eletricidade industrial, estamos a falar os técnicos de instrumentação, estamos a falar dos técnicos de automação. A vantagem desses, por exemplo, eles podem participar em todas as fases da planta, podem participar na fase da construção. Na fase da construção, você precisa dos técnicos de instrumentação para fazerem a instalação dos instrumentos e comissionamento dos mesmos. Precisas dos técnicos de eletricidade para fazer as instalações elétricas, o cable pulling, não é? E também para fazer o comissionamento elétrico da planta. Você precisa dos técnicos de mecânica para fazer a instalação das máquinas mecânicas, como turbinas, compressores, válvulas, eletrobombas, e também precisa desses técnicos na fase da operação da planta para fazer manutenção destes mesmos equipamentos durante a operação da planta, não é? Então, são esses os cursos que poderão ser muito mais necessitados na indústria. E nós trouxemos aqui uma lista de uma forma resumida e estaremos aqui também a explicar para vocês tecnicamente por que nós fizemos essa seleção. Certamente a seleção, não é por ordem mesmo, não é? E como eu mencionei aqui, a área de eletricidade, a área de mecânica são as áreas muito mais necessitadas na planta. Então, aqui a ordem poderá ser invertida. Podemos ter primeiro a mecânica ou podemos ter primeiro a eletricidade. Então, o técnico de eletricidade de manutenção industrial, ou que nós chamamos de técnico de eletricista industrial. Pessoal, no passado, a maioria das máquinas eram máquinas mecânicas. Eram máquinas mecânicas. Se vocês forem olhar para aquilo que é a evolução da manutenção industrial, as máquinas eram mais mecânicas. Mas hoje em dia, no decorrer do tempo, as máquinas começaram a ser muito mais elétricas, a funcionar com sistemas elétricos. Por que o técnico de eletricidade industrial é muito necessitado na indústria? Por que o eletricista é muito necessitado na indústria? Pois não existe, não é? São poucas as máquinas que funcionam sem a eletricidade, são poucas as plantas que funcionam sem a eletricidade. Existem várias formas de energia, estamos a falar de energia hidráulica, estamos a falar de energia pneumática, mas a fonte de energia, a forma de energia muito mais utilizada é a energia elétrica. Daí a necessidade constante de técnicos de eletricidade para manutenção
as plantas. Também, certamente, as partes giratórias, as partes móveis, que são as partes mecânicas da planta, fazem parte, não é? Daí a necessidade alta dos técnicos de mecânica. Então, quando falamos dos técnicos de mecânica, então também vão variar, não é? Estamos a falar, por exemplo, dos técnicos de mecânica englobados nas áreas de hidráulica industrial, nas áreas de pneumática industrial. Estamos a falar, por exemplo, na área de manutenção de compressores, manutenção de turbinas, manutenção de válvulas e eletrobombas, na área de frio e climatização, HVAC, né? Todos eles vão fazer parte da área de mecânica. A área de mecânica é vasta e você poderá, né? E você poderá fazer parte numa dessas áreas. Assim como também a área de eletricidade. Estamos a falar, por exemplo, da área de instrumentação e a área de automação. Agora, alguém poderá perguntar, entre o técnico de automação e o técnico de instrumentação, qual deles é mais requisitado na planta? Qual deles é mais requisitado na indústria? Eu vou deixar essa pergunta no ar e você poderá comentar, não é? Poderá comentar, deixa aí o seu comentário. Quem desses técnicos você acha mais requisitado? É o técnico de automação ou o técnico de instrumentação industrial? Ambos fazem parte da área elétrica, do departamento de eletricidade, né? Vamos falar assim, não é? Ambos fazem parte do departamento de eletricidade. Qual deles é mais requisitado? Ou, se forem a recrutar um técnico de eletricidade, um técnico de instrumentação e técnicos de automação, quantos a empresa poderá recrutar, por exemplo, não é? Poderão recrutar um número de uma forma equitativa ou difere de uma forma drástica? Deixe o seu comentário. Então também temos os técnicos de eletromecânica, não é? Sabem que eletromecânica tendem a puxar dos dois lados, né? Na área de eletricidade, na área de mecânica, pese embora que as funções ou aquilo que são as responsabilidades cotidianas no local de trabalho decifrará em que lado o técnico eletromecânico vai cingir-se um pouquinho mais. Uns cingem-se um pouquinho mais para a área elétrica, outros cingem-se um pouquinho mais para a área mecânica. E também vai encontrar aqueles polivalentes que puxam de um lado para o outro também, não é? Temos, por exemplo, os técnicos de higiene e segurança no local de trabalho. Então, o técnico de higiene e segurança no local de trabalho é um técnico de suporte. A nossa legislação prevê que para cada 50 trabalhos, para cada 50 trabalhadores, há necessidade de um técnico de higiene e segurança no local de trabalho. E também, isso também depende da tipicidade do trabalho a executar. Estamos a falar, por exemplo, daqueles que são os trabalhos salubres e não salubres. Então, se forem trabalhos perigosos, é essencial que tenha-se sempre um técnico de higiene e segurança no local de trabalho. Esta área é uma área técnico-administrativa. Então, os técnicos de higiene e segurança no local de trabalho também são muito requisitados. Pois, embora a tendência da absorção dos técnicos para a indústria é de uma forma diminuta. Digamos, por exemplo, se a empresa for a recrutar 10 técnicos de eletricidade, poderá simplesmente recrutar um técnico de higiene e segurança no local de trabalho. Ok? A empresa poderá recrutar, por exemplo, 15 técnicos de eletricidade, 15 técnicos de mecânica, não é? E poderá simplesmente recrutar um técnico de higiene e segurança no local de trabalho, pois é a proporção, não é? da atividade a exercer. Ok? Também temos os técnicos de... vamos seguir um pouquinho mais para a eletrônica e telecomunicações, pois a mecatrônica, infelizmente, no nosso mercado continua a ser ainda uma coisa muito monótona. Quase nada se fala sobre a mecatrônica. A tendência desses técnicos é virarem-se um pouquinho mais para aquilo que é a área, por exemplo, da robótica, da área. Eles deverão definir-se, né? Se vão um pouquinho para a área de elétrica, ou para a área eletrônica, ou para a área de mecânica, não é? Os técnicos de mecatrônica. Mas os técnicos, por exemplo, formados nessas áreas, muitos deles vão numa dessas áreas
E alguns, por exemplo, não é? No setor petrolífero vão, por exemplo, para técnicos da ROV. Não é? ROV significa Remote Operated Vehicle. Não é? São pessoas que operam robôs subaquáticos durante as operações petrolíferas nas instalações submarinas. Muitos deles vão para essas áreas. Então, é essencial, a área que é um pouquinho mais requisitada é mais para a área de eletrônica. Então, os técnicos de mecatrônica tendem a virar-se um pouquinho mais para a área de eletrônica e ali encontram as suas saídas. Soldadura industrial, já mencionei. Uma área também muito requisitada. Infelizmente, não é? Infelizmente, essa área peca porque é muito mais requisitada na fase da construção da planta. Uma vez concluída a construção da planta, muitos são dispensados. Esta é a parte amarga dos soldadores industriais. Para seres um bom soldador industrial, é necessário que você tenha habilidades em vários processos. Não tem apenas domínio em um único processo. É um erro. Por exemplo, se for um soldador industrial apenas que domina a parte do eletrodo revestido ou a parte do TIC, né? A empresa poderá não ser tão necessário para a empresa, pois a empresa poderá ter vários tipos de materiais para soldar. E se você dominar apenas um único processo, poderá não ser capaz de soldar os diferentes tipos de materiais. Então, como essa área é muito requisitada na fase da construção, então, quando há a fase da construção de novas plantas, como, por exemplo, surgiu a fase da construção do terminal oceânico da Barra do Dan, a necessidade de soldadores industriais foi tremenda. Também a construção da planta, a nova planta de gás do Sol, também necessitou de vários soldadores industriais. Então, quando é que há uma grande demanda de soldadores industriais? Haverá uma grande demanda de soldadores industriais quando existirem a necessidade de construção de plantas simultâneas. Digamos, agora está-se a construir a refinaria do Lubito, vai-se construir também a refinaria do Soio. Está-se a trabalhar na fase da construção das linhas e estruturas metálicas para o projeto Caminho, isto é, no Ambriz, pela Petromar. Então, essas atividades simultâneas fazem com que a necessidade de soldadores seja tremenda. Seja tremenda. Daí a necessidade das empresas recrutarem vários soldadores. Agora, o meu conselho para os nossos irmãos soldadores industriais é essencial que vocês dominem vários processos para que, após a construção da planta, você possa permanecer como soldador residente, na necessidade de haver trabalhos de conserto, trabalhos de melhoria, acréscimo, e você estará sempre ali presente. Por exemplo, há também soldadores que trabalham offshore, e não são tantos. Não são tantos. Não é? Numa plataforma, você poderá necessitar apenas, no máximo, 4 soldadores. Poderão trabalhar 2 de dia. E raramente, por exemplo, em algumas plantas ou algumas plataformas que vocês poderão passar, vão ver que elas limitam os trabalhos de soldadura para serem feitas apenas durante o período diurno. Não permitem trabalhos de soldadura no período noturno. Plantas há que permitem trabalhos de soldadura no período noturno, mas de uma forma mais diminuta. Então, não necessita de tantos técnicos de soldadura. Então, se é soldador industrial, a melhor fase em que você poderá ser recrutado é na fase da construção de novas plantas, novas plataformas, novas estruturas metalomecânicas, novos pipelines. Né? Neste caso estamos a falar dos tubistas. Né? Então, para você que é soldador, é necessário que você fique atento a essas fases. Nessas fases. Ou, se tiver já numa fase da construção de uma determinada planta, é essencial que você tenha um cronograma da construção da planta e saibas quando é que a construção estará a terminar para que tu possas movimentar da forma inteligente, não procurar novas plantas a serem construídas e migrar para essas plantas, para evitar a fase em que muitos depois são colocados em casa em stand-by à espera de novos projetos.
Então, e ficam naquela fase de falta de atividade. A outra questão, ou o outro conselho que eu deixaria para vocês, meus caros soldadores, é que nesta fase da construção, você vai criando sinergias para mudar de área. Lembram-se que a melhor fase ou a melhor área de empregabilidade é a área que tem a ver com a manutenção da planta e não com a construção da planta, pois a construção da planta é uma fase temporária. Uma vez culminada a construção, a tendência da empresa, eu não digo desfazer-se de si, não é? Eu vou dizer que colocar-te em stand-by é alta. Se não tiveres habilidades necessárias para passar, por exemplo, para a fase da manutenção. Então, colocas aquilo que é a questão do seu ciclo profissional em risco. Também temos a fase da pintura e decapagem. Né? Esses também são muito requisitados na fase da construção da planta. Depois temos técnicos de suporte, IT, né? E redes. Esses também são muito requisitados na fase da manutenção da planta. E eu vou mostrar para vocês onde é que essas pessoas, por exemplo, os técnicos de IT, não é, são inseridos. Sabem que hoje todo mundo usa um computador, as empresas usam computadores. Não é? E nem todo mundo tem habilidades técnicas, por exemplo, para solucionar problemas que os computadores apresentam. Mas também vais encontrar nas empresas pessoas que eles não fazem parte do departamento de IT, mas eles têm habilidades, por exemplo, para solucionar alguns problemas, né, da própria computação, porque entendem sobre computadores. Esta área também é muito requisitada. Só peca pelo facto de não ter uma requisição massiva, não é? Então, vais encontrar técnicos da IT em certas empresas e poderão não passar de 20, não é? Poderão não passar de 20, poderão não passar de 10. Então, são técnicos de suporte que você vai necessitar. Então, a empresa vai necessitar, por exemplo, de 5, no máximo 10 técnicos e poderão dar por conta, né, daquilo que é a necessidade toda, a técnica que a empresa necessita. A vantagem para certas empresas, se a empresa tiver, vários escritórios, é essencial que cada escritório tenha pelo menos, né, um ou dois ou três técnicos de IT. Então também vais encontrar técnicos de IT offshore, né, técnicos de informática, técnicos de IT offshore. Muitos deles são suportados pelos técnicos ICSS, né, que também poderão olhar para aquilo que são problemas de informática. Ok? Ok. Ora bem, nós trouxemos aqui um exemplo prático, não é? Olhando para aquilo que são as vagas, as áreas mais requisitadas, trouxemos aqui um exemplo prático de um recrutamento feito em 2025, ok? Em abril, não é? Abril de 2025, praticamente há um ano, né? Já terminamos entramos em junho agora, né? Passou maio, abril, não é? Praticamente um ano e pouco, certo? Este foi o recrutamento realizado para técnicos de manutenção do terminal oceânico da Barra do Dante, não é? E vamos olhar aqui para os números, não é? Vamos olhar aqui para os números nesta fase de recrutamento e vamos olhar naquilo que é a questão da disparidade, não é? Da disparidade entre aquilo que é a necessidade da própria planta, em termos de áreas, né? áreas de trabalho. Ora bem, nós vamos ver aqui, por exemplo, temos aqui o assistente de manutenção. Assistente de manutenção, 12 vagas. Assistente de operações de produtos petrolíferos, 54 vagas. Eletricistas auto, 12. Mecânicos auto, 12. Técnicos de laboratório, 12. Técnicos de operações de produtos petrolíferos, 48. Técnicos de QSSA, não é? QSSA, para quem não sabe, significa qualidade, saúde, segurança e ambiente, ok? Qualidade, saúde, segurança e ambiente. Então, necessitamos de quanto? 4 apenas, ok? E temos instrumentistas, 12, ok? 12 técnicos de instrumentação. Então, aqui, por exemplo, na assistentes de manutenção, aqui, por exemplo, assistentes de operações de produtos petrolíferos. Esses são os técnicos de produção, não é?
técnicos de produção, ou um pouquinho mais virada para operações, né? Para operações, e também temos aqui o técnico de operações de produtos petrolíferos. Então, a necessidade, por exemplo, de recrutamento dessas áreas cinge-se mais naquilo que é o tipo de trabalho que esta planta esteve a fazer, não é? Ou essa planta faz. Vejam que num todo recrutou 166 pessoas, não é? Dos quais, não é? Estamos a falar de quase, este aqui é quase um terço, não é? O assistente de manutenção, não é? É quase um terço, não, digo, assistente de operação de produtos petrolíferos. É quase um terço daquilo que é o processo todo, quase, né? Quase, estamos a falar de 160, 150, não é? Quase por ali, um terço. Okay? O assistente de operações, de operação de produtos petrolíferos. Então, mas quem poderia trabalhar, por exemplo, nesta área, como assistente de operação de produtos petrolíferos? Alguém poderia trabalhar, por exemplo, como técnico de operações de produtos petrolíferos. Então, são técnicos de operação. Então, aqui, qualquer um serviria, por exemplo, um técnico de mecânica. Não é? Então, o mecânico é uma pessoa muito, é uma área, o técnico de mecânica, não é? É uma área muito moldável, não é? Ela pode ser moldada para várias áreas, para várias funções, para várias habilidades, não é? Então, é só para ver, por exemplo, aqui para técnicos de higiene, segurança e qualidade, não é? Apenas 4, ok? Então, essas são as áreas, por exemplo, que são mais, ou que atraem mais técnicos para a indústria. E certamente isto vai variar, não é? De indústria para a indústria. Por exemplo, se formos a falar, por exemplo, para aquilo que é a questão da medicina, por exemplo, a indústria hospitalar, não é? Então também vai variar. Mas nós estamos aqui a olhar estamos a nos cingir aquilo que é a indústria petrolífera. Então, delimitamos aqui a nossa conversa para a indústria petrolífera. Não é? E para quem junta-se a nós nesta fase, lembra-se que nós começamos por abordar, por exemplo, na fase de drilling, na fase de completion. Por exemplo, quando falamos daquilo que é a questão da construção de poços para a produção de petróleo, a fase da completion, já abordei isso na live passada, a completion é a fase que mais emprega técnicos, não é? Mais emprega, ok? Então, agora, ao fazeres, não é, a seleção das formações, hoje vemos muita gente, né? Como sabe que a área de instrumentação está em demanda, né? A área de instrumentação, mas está em demanda, então primam apenas por fazer a formação de instrumentação. Deixa-me dizer-vos que a maioria das vezes só a formação de instrumentação não basta, não te basta. Empresas há, por exemplo, que não têm técnicos de instrumentação, mas têm técnicos de eletricidade que, em certos momentos, também vão desempenhando funções de técnico de instrumentação. Pois, quando haver, por exemplo, problemas com algum transmissor, com algum sensor, eles vão resolver. Digamos, por exemplo, empresas mineiras ou algumas empresas da indústria alimentar. Há empresas da indústria alimentar que não têm técnicos de instrumentação, mas você vai notar que eles têm instrumentos para medição de processos industriais, mas não recrutam propriamente técnicos de instrumentação. Poderão recrutar técnicos de eletricidade com domínio de instrumentação. Dali, o nosso conselho de sempre que tiveres que embarcar para a área de instrumentação, é essencial que aglutines nesse processo a área de eletricidade também. Isto não quer dizer que para seres um técnico de instrumentação necessitas compreender de eletricidade na sua totalidade. Não é bem isso que nós queremos dizer. O que nós queremos dizer aqui é que se fores um técnico de instrumentação com domínio de eletricidade industrial, a probabilidade de seres atraído para a indústria é alta. Aumenta as suas chances, pois isto alarga o espectro da tua área de ação.
Certamente também vai acontecer com aquele que tiver eletricidade, instrumentação e automação. São áreas, são áreas comuns, são áreas de interface, são áreas interligadas. Eu já vou mostrar para vocês onde é que atua o técnico de instrumentação, onde é que atua o técnico de automação e onde é que atua o técnico de eletricidade, para poder desmistificar isso. É bem verdade que na planta você não poderá ser ou fazer tudo. Você vai encontrar muitos técnicos de instrumentação que não entendem nada de automação. Assim também vai encontrar técnicos de instrumentação que entendem pouco sobre eletricidade. Quando falamos de eletricidade, estamos a falar daquilo que é a questão da eletricidade da baixa tensão. A instrumentação funciona com baixa tensão, funciona com 24 volts. De 24 volts para baixo, estamos a falar de instrumentação, mas basta passar os 24 volts, já estamos a falar de eletricidade. Vamos adiantar, vamos avançar, depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ok, então aqui mostramos para vocês as áreas. Não é? Então, se você puder, por exemplo, não é? Primar, ok? Se você puder, por exemplo, primar em fazer essas formações, as três, digamos, as quatro primeiras, não é? Por exemplo, você faz eletricidade, faz instrumentação, faz automação e faz, por exemplo, eletromecânica, você alarga o espectro do teu raio de ação industrial de uma forma drástica, de uma forma fenomenal. E a probabilidade de você ser atraído para a indústria é alta, não é? Eu digo que se você tiver essas quatro formações, por exemplo, se você tiver eletricidade, depois embora que na eletromecânica você vê eletricidade, mas, por exemplo, se você tiver eletricidade, você tiver instrumentação industrial, você tiver automação industrial, você tiver, por exemplo, a parte de mecânica, né? A mecânica é um pouquinho mais virada para a questão das válvulas, da questão da hidráulica e pneumática, ou também se você puder fazer simplesmente eletricidade, instrumentação, automação e fases hidráulica e pneumática industrial, isso não é dar-lhe-á bagagens suficientes para compreensão total ou uma compreensão, não é? Vasta da planta. Não é? E é isso que se requer de um técnico. As empresas procuram por técnicos que tenham um domínio total da planta. Pois embora que não exista alguém que vai ter um domínio total da planta, haverá sempre uma área ou outra que ela terá um certo déficit, mas a tendência das empresas é essa, é que você tenha um domínio total da planta, pois se tiver domínio total da planta, a probabilidade de você consertar os problemas ou detectar os problemas, fazer o troubleshoot, né, é maior. É maior. Então, se você primar por formação, por exemplo, de eletricidade, eu sempre defendi algo que sempre eu defendi, por exemplo. Um bom técnico de manutenção deverá entender sobre eletricidade. Se desejas ser um bom técnico de manutenção industrial, você deverá entender sobre a eletricidade industrial. Pois quase tudo na planta funciona com base na eletricidade. Quando falamos de sistemas pneumáticos, sistemas pneumáticos são acionados com válvulas solenoides. Válvulas solenoides são partes elétricas. Sistemas hidráulicos são acionados com válvulas solenoides. Válvulas solenoides são partes elétricas. Instrumentação envia sinais elétricos. Automação funciona através de circuitos elétricos. Então, se desejas ser um bom técnico de manutenção, independentemente se seja na área de instrumentação, na área de automação, é essencial. Seria bom, não é, que percebesses sobre a eletricidade. Na eletricidade temos as instalações elétricas e temos eletricidade industrial, que muitos chamam de comandos elétricos. Quando eu me falo da manutenção industrial, refiro-me de comandos elétricos. Pode olhar muito pouco naquilo que é a questão das instalações elétricas. Okay? Então, como eu dizia, as máquinas no passado eram muito mais mecânicas. Depois começaram a tornar-se muito mais elétricas
e vai predominando até hoje, mas a tendência é que as máquinas vão sendo muito mais eletrônicas. E isso, não é? Também adicionando a internet das coisas, a evolução da informática, vamos concluir aqui que as máquinas vão sendo um pouquinho mais mecatrônicas. Então elas vão englobando a parte da eletrônica, vão englobando a parte da mecânica, vão englobando a parte da eletricidade e vão englobando a parte de sistemas informáticos. Então as máquinas vão tornando-se um pouquinho mais de mecatrônicas. Daí a necessidade alta de técnicos de automação. Daí a necessidade alta de técnicos de automação. Boas. Vão deixando as vossas questões, se alguém tem alguma pergunta, é só deixar e a gente vai respondê-las. Então, olhando para aquilo, o que faz o técnico de automação? O que faz o técnico de instrumentação? O que faz o técnico de eletricidade? Já que definimos que são essas as áreas mais requisitadas, não é? Na indústria. Eletricidade. Na manutenção existem duas áreas, não é? Manutenção existe a área elétrica e a área mecânica. As duas, depois também temos a área de diversos, estamos a falar, por exemplo, da construção, estamos a falar de transportes, ali por fora. Mas as áreas predominantes na manutenção são as áreas de mecânica e as áreas o departamento de mecânica, né? Departamento de mecânica e departamento de eletricidade. Ok? Na manutenção. No departamento de mecânica vamos encontrar as suas sub-áreas e no departamento de eletricidade também vamos encontrar as suas sub-áreas. Agora, o que faz certamente um técnico de mecânica, um técnico de eletricidade, um técnico de instrumentação, um técnico de automação numa planta de produção de petróleo, na parte da manutenção. Então, nós trouxemos aqui para vocês aquilo que é o pirâmide da automação, só para facilitar na explicação desses processos. E aqui temos aquilo que na nossa pirâmide da automação, vejam que temos aqui 3 áreas, né? Na verdade são 4 áreas, ok? Então, essa zona de cima, aqui é onde temos a parte de controle, de sistemas de controle. Temos a parte dos HMI, temos a parte do SCADA, temos a parte do DCS, não é? Esta parte será da responsabilidade do técnico de automação. Não é? Essa parte será da responsabilidade do técnico de automação. Temos aqui também a parte dos controladores. Então, aqui também na parte dos controladores também será da responsabilidade do técnico de automação. Como vocês veem, aqui tem computadores. Momentos em que esses computadores poderão apresentar problemas técnicos da área de computação. Em certos casos, em certas plantas, esses problemas podem ser solucionados por um técnico da ICSS. Mas, na maioria das vezes, vai ser mesmo direcionado para o técnico da IT, né, que é o técnico de suporte de sistema de informação. Daí a necessidade, não é, também desses técnicos na planta. Pois embora que o número de necessidades, né, ou o número de técnicos necessitados na planta é um pouquinho diminuto, pois os problemas não aparecem constantemente. Não é? Então, depois aqui temos a parte da instrumentação. Temos a parte da instrumentação e temos a parte dos elementos finais. Na parte dos elementos finais, vamos ter, por exemplo, as bombas, vamos ter as válvulas, vamos ter os motores elétricos. Então, quando falamos das bombas, a bomba é constituída por 2 partes. Tem a parte mecânica e tem a parte elétrica. Então, a parte mecânica vai ser da responsabilidade do técnico de mecânica e a parte elétrica vai ser da responsabilidade do técnico de eletricidade. Vai ser da parte do técnico de eletricidade. E quando falamos de motores elétricos, vão ser da responsabilidade do técnico de eletricidade também. Né? Então, quando falamos do quadro elétrico, por exemplo, aqui no quadro elétrico, vamos ter a parte de controles, não é? E vamos ter a parte, não é, de comandos. Não é? Então, a parte de controles, que é essa parte onde vamos ter os controladores, não é? Vai ser da inteira responsabilidade do técnico de automação. E esta parte onde temos a parte de comandos, a parte dos contactores, essa parte toda vai ser da inteira responsabilidade do técnico de eletricidade. O técnico de instrumentação não tem muito a ver com o quadro elétrico, pois, não é? No quadro elétrico, a não ser que tenhamos alguns instrumentos
no quadro, mas quase pouco o técnico de instrumentação tem a ver com o quadro elétrico, então é mais o técnico de eletricidade. E se por aventura haver um problema com um controlador, não é? Então vai ser da responsabilidade do técnico de automação. Não é? Então tem que ver nos quadros elétricos. Ok? Então, agora, quizá eu vou desenhar um pouco. Temos aqui essa planta, por exemplo. Né? Temos aqui essa planta. Não é? Então aqui vamos ter a parte. Não é? Aqui você tem de tudo um pouco. Não é? Aqui você vai ter a parte do técnico de eletricidade. Vais ter a parte do técnico de instrumentação e vais ter a parte do técnico de mecânica. Né? Por exemplo, estes veículos que estão precisando de manutenção, isso é mecânica alta. Né? Tens aqui a parte das válvulas, okay? Tens aqui a parte dos instrumentos, vão dar enviar sinais para o teu quadro de controles. Não é? Então, vão ser a inteira responsabilidade do técnico de instrumentação. Okay? Essa é uma imagem da cortesia do CIPRA, é uma imagem do terminal oceânico da Barra do Dante. Okay? Agora também vamos ter aqueles que são, lembram que na planta, né, vamos ter aqueles que são os técnicos da sala de controle. Não é? Os técnicos da sala de controle. Então, esses é que terão a visibilidade da planta no seu todo. Né? Terão a visibilidade da planta no seu todo, sobre o seu processo de operação, o seu processo de produção. Não é? E se por aventura haver alguma falha, praticamente a sala de controles são as vistas da planta, em outros termos. Né? Elas são os olhos da planta, estão ali para observar o que está se passando na planta. Se por aventura haver algum problema, esses vão chamar os 3 técnicos, não é, mais importantes da planta. Quais são os 3 técnicos mais importantes da planta? Comente aí. Quais são os 3 técnicos mais importantes da planta? Todos são importantes, né? Todos são importantes. Mas na fase de haver alguma falha, né? Na fase de haver alguma falha, né? 3 técnicos são chamados de imediato, né? Que deverão ir para a planta e fazer o diagnóstico. Ok? Comente aí, deixa o seu comentário. Né? Nós temos aqui a sala de controle. Então, temos operadores da sala de controle, não é? Que vão estar a fazer o monitoramento da planta de produção. Então, eu vou desenhar aqui, não é? Eu vou desenhar para vocês, só para tentar ajudar naquilo que é a desmistificação sobre quem faz o que entre o técnico de eletricidade, o técnico de automação e o técnico de instrumentação. Né? Na nossa próxima live, estaremos a falar exatamente sobre o técnico de instrumentação na planta industrial. Vamos englobar, não é? O técnico de instrumentação na planta de produção de petróleo, o técnico de instrumentação numa usina elétrica, numa usina de produção de açúcar, numa refinaria. Não é? Quais são as funções, as responsabilidades deste técnico. E também vamos falar para vocês o que você necessita para ser um bom técnico de instrumentação. O que você necessita para ser um bom técnico de instrumentação. Ok? Isso também foi solicitação dos nossos seguidores. Não é? Acompanhando das nossas lives. Também se tiver algum tema que você queira que a gente traga aqui para ajudá-lo a desmistificar certas questões que tem, sem problemas. Nós vamos trazendo para cá. Ok? Então vamos aqui mostrar só um desenho rápido, não é? Sobre. Eu já tenho este desenho aqui. Caso eu vou adicionar aqui nos nossos slides. Certo. Temos algumas questões, Kaelas, enquanto eu vou. Ok, tenho aqui na verdade o desenho, ok? Tenho aqui. Ora bem, então, nós temos aqui aquilo que é o diagrama. Isso também se insiste um pouquinho naquilo que é a pirâmide da automação.
Isso também existe um pouquinho naquilo que é a pirâmide da automação. Então, nós temos aqui, vejam, que nós temos aqui aquilo que é o resumo, não é? Daquilo que é a interação das três áreas. Temos a área de instrumentação, temos a área de automação e temos a área de eletricidade e mecânica. Então, a área de instrumentação tem a ver com os instrumentos que vão enviando sinais para o nosso controlador. Os nossos controladores poderão ser, por exemplo, os PLCs ou os DCS. Então, esses elementos chamamos de elementos de entrada, não é? Ou elementos primários. Geralmente chamamos de inputs. Esses elementos é que vão enviar o sinal para o cérebro da planta. O cérebro da planta é o controlador. Né? O controlador é o cérebro da planta. Então, o técnico de instrumentação lida principalmente com esses elementos que vão enviando sinais para o cérebro. De uma forma resumida, para que compreendas. No seu corpo humano, não é? Você tem os sinais. Não é? Tens, por exemplo, a visão, tens a audição, não é? Tens os sensos. Não é? Então, esses fazem parte da instrumentação. Depois, a sua memória, o teu cérebro, é o controlador. Ele é que vai processar os dados que esses sensos ou sentidos vão enviando para a sua memória. Depois tens os elementos finais. Os elementos finais, né, ou são os outputs, vão ser já os seus membros, por exemplo. Né, os seus membros para andares. Né, é mais ou menos assim, só de uma explicação rápida. Então, o técnico de instrumentação vai olhar para os elementos de entrada, os inputs. Yeah? Vai entrar para os inputs, né, que são os nossos transmissores, os nossos transdutores, alguns switches, alguns sensores. Né? Então, ele vai ser responsável em cuidar desses materiais, na sua manutenção, na sua calibração. Okay? E depois, o técnico de automação vai cuidar do cérebro da planta, que é o PLC ou DCS. Não é? E também, por exemplo, da parte da visualização, temos o SCADA, temos o DCS, o HMI. Vai ser responsabilidade do técnico da automação. Já os técnicos de mecânica, não é? Vão olhar para aquilo que são as peças mecânicas. Estamos a falar, por exemplo, de válvulas, motores de combustão interna, estamos a falar de turbinas, compressores, bombas, ventiladores. Então, tudo que tem a ver com a parte mecânica, a parte rotativa, então deverá ser da responsabilidade do técnico de mecânica. Algumas partes das válvulas também são responsabilidade do técnico de instrumentação. Estamos a falar, por exemplo, da válvula de controle. Então ela também vai cuidar dessa parte. Agora, as válvulas que funcionam com uma corrente elétrica acima de 24 volts, essas válvulas deverão ser da responsabilidade do técnico de eletricidade, aquela parte elétrica. Né? Vão ser da responsabilidade do técnico de eletricidade. Era só para mostrar para vocês aqui aquilo que é a questão tentar desmistificar um pouquinho, né, sobre aquilo que é a questão da responsabilidade, não é, de cada técnico, desses três técnicos, não é, na indústria. Ok? Então temos aqui, por exemplo, aqui essa cabine elétrica. Ok? Temos aqui, por exemplo, a parte da sala de controle. Boas. Vamos olhar para algumas questões, não é? Vamos responder aqui algumas perguntas. Vamos de cima a baixo, não é? Ok? Leandro tiver a comentar que o volume estava muito baixo. Acho que esperamos isso, né, Caio? Okay. Muito obrigado, Leandro João. Temos aqui o Telson. Pergunta, quais são os requisitos para fazer os cursos? Quais cursos, Telson? Se puder ser um pouquinho específico, vai ser bem melhor. Ok, vamos. O Orlando Biura pergunta, diz, sou formado em serralharia de construção civil. Eu afirmo categoricamente de que o mundo é ligado pela solda. Certo, o mundo é ligado pela solda. Mas uma vez ligado, Orlando, saiba que a necessidade de continuarmos a ligar, não é, esses pontos que a solda faz poderão ser diminutas. Por exemplo, estamos a construir uma linha.
uma linha de transporte de gás. Naquela fase que tiveram a construir a linha de transporte de gás, uma necessidade de vários soldadores. Uma vez concluído aquela demanda da construção ou do trabalho da construção da linha de solda, a necessidade de tantos soldadores já vai ser diminuta. Então, e é essencial, não é? Nós, por exemplo, nosso país tem em constante construção. Tem várias estruturas metálicas que têm que ser construídas. Estamos a falar, por exemplo, caminhos de ferro, novos aeroportos, novas unidades portuárias, novas plantas de produção de petróleo, novas refinarias, novos tanques de armazenamento, novas plantas de produção de bebidas e alimentos. Então, a demanda para soldadores vai ser sempre alta, pois nós ainda estamos na fase da construção. Okay? Por exemplo, tem a necessidade de construir postos de transporte de alta tensão, então necessidade de soldadores. Mas é essencial que os soldadores tenham vários processos, pois se a empresa decidir, por exemplo, soldar ferro fundido, soldar inox, se você perceber vários processos, então a probabilidade de você tornar-se muito mais útil é alta. Ok? Boas. Ok, mais perguntas? Ok, a cara bonita, não é? Pergunta, e para mim como maquinista naval, que chances eu tenho? Cara bonita, como maquinista naval, não é? Você tem muitas chances. Você tem muitas chances. Mas, se você quer realmente entrar ou estar imbuído na indústria petrolífera, vai para uma sonda como homem de máquinas, chamamos de pumpman, não é? Vai para pumpman, para uma sonda, luta, não é? Faça um CV. Você é maquinista, você entende de máquinas, você entende de máquinas, entende de motores, não é? Vai para uma sonda como pumpman, faça o CV, luta aí para esta área que você vai notar uma tremenda mudança naquilo que é a sua vida profissional, não é? Para a vida profissional. Então, por exemplo, ele também toca aqui na área naval. Por exemplo, a área naval, os navios, né? Os navios, os petroleiros, por exemplo, né? Também são áreas de muita empregabilidade. E eles empregam apenas duas áreas, mecânica e eletricidade. Na área de eletricidade, eles tendem a criar vários em um, por exemplo. Né? Vários em um. Você vai ver que o técnico de eletricidade que desempenha trabalhos, faz trabalhos na área de eletrônica, faz trabalho na área de instrumentação. Não é? Quando eu falo de trabalho na área de instrumentação, muito deles é aquilo, né? Tem um instrumento danificado, removem do sistema, colocam, né? Fazem as conexões elétricas necessárias para estar. Pois embora muitos deles não calibram esses instrumentos, pois os navios não têm instrumentista para a calibração desses instrumentos, muitos deles são mandados onshore, onde são calibrados, depois mandados de volta. Mas para remover esses instrumentos para se mandar para a calibração, é um trabalho feito por técnico de eletricidade. Uma vez calibrados os instrumentos, mandados de volta para o navio, a instalação dos mesmos vai ser feita também por técnico de eletricidade. Ok? Então, também é uma das áreas que você poderá olhar. Yeah? Ok? O Wilson diz que a instrumentação está dentro da automação. Não, Wilson. A instrumentação, certamente a instrumentação e a automação estão interligados, não é? Mas são áreas distintas. A instrumentação é uma área, a automação também é uma outra área. A probabilidade de você encontrar pessoas que entendem de instrumentação e automação. Não é? Vai encontrar pessoas que trabalham na área de instrumentação e automação. Mas também poderás encontrar pessoas que só trabalham na área de instrumentação e pessoas que só trabalham na área de automação. Então, há essa segregação. Ok? Boa. Eletromecânica. Eu penso que eu já falei da eletromecânica. Né? Já falei da eletromecânica. Né? Então, onde requer-se um eletricista ou onde se requer-se um mecânico, também poderá necessitar um eletromecânico. Dependendo da área de inclinação desse técnico de eletromecânica. Se inclina-se um pouquinho mais para a mecânica ou inclina-se um pouquinho mais para
para a eletricidade, porque é a tendência, não é? É a tendência. E tem também, por exemplo, trabalhos muito específicos, por exemplo, que podem ser feitos, por exemplo, técnicos eletromecânicos. Estamos a falar, por exemplo, de instalação de geradores, instalação de transformadores. Não é? Então, são áreas muito específicas, por exemplo, para técnicos de eletromecânica. Okay? Eu sou técnico médio em Química Industrial e licenciado em Química. Quais os cursos técnicos profissionais me aconselharia a fazer para ingressar no setor petrolífero? É, Gozanga, não é? Gozanga Rocha. É, como, quando nós falamos da indústria petrolífera, a indústria petrolífera não consiste apenas no trabalho offshore, no mar. O trabalho também, por exemplo, nas refinarias, o trabalhos, por exemplo, nos terminais oceânicos para conservação ou para armazenamento de derivados de petróleo. Estamos a falar, por exemplo, em plantas LNGs também, ou plantas de produção de gás, também fazem parte da indústria petrolífera. Como químico, você poderá trabalhar, por exemplo, numa refinaria. Mas agora, se realmente você deseja acelerar o teu processo de inserção na indústria petrolífera, então deveremos olhar para aquilo que são as áreas que estão em demanda agora. Né? E as áreas que estão em demanda agora são as áreas de eletricidade, instrumentação e automação. Como químico, você entende de processos, você já fez processos. Né? Você fez aqui a engenharia química, né? Química industrial. Sim, química industrial, você certamente entende de processos. E você viu ou teve noções básicas de instrumentação. Então você poderá imbuir-se, não é? Mergulhar para esta área da instrumentação e eletricidade. E como químico, ser-lhe uma mais-valia, perceber um pouquinho sobre a instrumentação ou perceber de processo no seu todo. Okay? Seria o meu conselho para si. Eu penso que é a mesma. Ok. Ele fez a mesma pergunta por várias vezes. Ok? Certo. Ele queria muito que eu respondesse a pergunta dele. Fez várias vezes. O Betinho Pacavira diz: Eu me apaixonei pelo curso de instrumentação industrial e quero tanto fazer, mas quero saber se no setor de emprego não é preciso ter link. Betinho, é preciso ter link em todos os lados. Yeah? Mas eu defendo que o maior link é o conhecimento. Então, a primeira coisa que você deverá lutar é a aquisição do conhecimento, pois esse é um dos maiores links e é o link que nunca falha e nunca arrebenta. Sabe, quando falamos de link é ligação, né? Há ligações que arrebentam, ok? Depois deixam de existir. Então, conhecimento. Prima primeiro por aquisição do conhecimento. Pois com conhecimento, mesmo você não ter alguém que te venha puxar, mas o teu conhecimento poderá te levar para lá. Ok? Então, se estás apaixonado pela área de instrumentação, então prime por capacitar-se na área de instrumentação. Lembre-se que apenas instrumentação poderá não servir. É essencial que você olhe para as outras áreas que sustentam a instrumentação, que é a área de eletricidade e automação, e também hidráulica e pneumática. Ok? Ok. Ele diz que quer fazer curso de instrumentação industrial, quer fazer mais 2 cursos. Ok? Sou técnico eletromecânico industrial, com experiência prática como técnico de RAVAC. Qual conselho me dás para entrar no mundo petrolífero? Celso, quando fala que trabalha com RAVAC, quando falamos os técnicos de eletromecânica que trabalham com RAVAC, né, muitos dos quais trabalham simplesmente com, por exemplo, com o sistema de frio doméstico. Se você quer ir para a indústria petrolífera, eu diria a área em que estás, não é, também é boa. Prima mais, por exemplo, para a área de frio industrial. Estamos a falar, por exemplo, de trabalho com chillers, né? Trabalhos com VRVs, não é? Então também poderão ser uma mais-valia para si, por exemplo, domínio de chillers. Yeah? Domínio de chillers poderá ser uma mais-valia. Também a parte, por exemplo, do frio industrial. Yeah? Já estava a falar do próprio frio industrial. Também poderá muito bem, poderá ser de uma mais-valia para si também. Então, se não dominas, por exemplo, trabalho com chillers,
Então seria uma coisa também que você poderia investir. Yeah. E também é uma área muito requisitada, como eu mencionei aqui na live, a área de HVAC, né? Frio industrial, estamos a falar mais daquilo que é manutenção, operação de chillers industriais. Yeah. Infelizmente temos muitos poucos angolanos que percebem sobre chillers. Temos muitos poucos angolanos. E é uma área que ainda é predominantemente ocupada por mão de obra estrangeira. Temos poucos angolanos que dominam sobre chillers. Então é essencial que você é essencial que investas nessa área. Invista fortemente na compreensão sobre o frio industrial. Estás numa boa área, né? É só primar um pouquinho mais naquilo que eu domino sobre chillers e também mesmo sobre o frio industrial. Então, estarás também bem encaminhado. E aparecem várias vagas. Se não tiver inglês, adicionas um inglesinho aí no top, não é? E já estarás bem, certo? Ok? Também temos aqui o Antônio, né? Também fala aqui de frio e climatização. Está a terminar a engenharia mecatrônica. Quais são os cursos profissionais que me aconselharia a fazer para ingressar no setor petrolífero? Antônio, o mesmo conselho que eu deixei para o Celso, poderia deixar para si também. Yeah? Então, por exemplo, domínio de chillers industriais. E você vai encontrar, por exemplo, e para si, Antônio, que estás a fazer mecatrônica, por exemplo, né? Tenha domínio completo sobre chillers industriais, mas também domine sobre a parte da automação e eletricidade de chillers. Temos muitos angolanos que, quando falamos de chillers, dominam apenas a parte mecânica. Já estamos a falar, por exemplo, da parte do compressor, da parte das válvulas, a parte das linhas, mas quando chega no quadro elétrico, já não consegue dizer absolutamente nada. Não consegue dizer absolutamente nada. Então, é uma das falhas que muito encontro em técnicos de frio industrial. Ele tem o domínio da parte mecânica, quando fala, por exemplo, daquilo que é o ciclo básico de refrigeração, que vamos encontrar, por exemplo, nessas máquinas de refrigeração. Ele percebe, por exemplo, sobre o compressor, percebe, por exemplo, sobre as válvulas solenoides, a válvula de expansão, né? Por exemplo, a questão do evaporador, no Chile não temos evaporador, né? Temos sim evaporador, mas na unidade interna, né? temos os fan coils, né? Percebe dos fan coils, percebe por exemplo, das UTAs, né? Unidade de tratamento de ar, ok? Mas quando chegamos na parte de quadro elétrico, na parte que é da automação do próprio sistema, ele perde rede. Perde rede. Então, é uma das coisas que você poderá, por exemplo, primar também. Por exemplo, compressão, por exemplo, de VRVs. Compressão de VRVs, ok? Também é uma mais-valia. Então, são áreas, por exemplo, que, infelizmente, têm muito digo assim, estão ocupadas por muita mão de obra estrangeira, pois temos poucos angolanos que dominam sobre esta área. Então seria essencial também primar por essa zona. Ok? O Teddy diz que na indústria petrolífera, a automação industrial geralmente oferece mais oportunidades de emprego e crescimento profissional do que instrumento. Não, Teddy, não. É assim, se a empresa tiver que recrutar 10 técnicos de instrumentação, poderá apenas recrutar um técnico de automação, pois os PLCs não apresentam problemas constantes. Então, a necessidade de técnicos de instrumentação para a indústria é alta, é maior em relação a técnicos de automação. Ok? Então, os PLCs poderão não apresentar problemas constantes. Poderão apresentar problemas que só um único técnico poderá dar conta da situação por completo. Já a parte da instrumentação é um pouquinho mais... a automação é um pouquinho mais soft. A instrumentação é um pouquinho mais pesada. Pois a instrumentação, por exemplo, consiste, por exemplo, em você desmontar instrumentos, montar, retirar válvulas, montar válvulas, calibrar. Percebes? Há uma fase, por exemplo, que você tem que calibrar todos os instrumentos. Estamos a falar dos instrumentos, alguns dos quais têm que ser calibrados de 6 em 6 meses. Outros têm que ser calibrados anualmente. Não é? Então, quando chega, por exemplo, a fase da calibração dos instrumentos, o pessoal da instrumentação tem muito trabalho. Ao passo que o técnico da automação poderá estar de braços, um tanto quanto cruzados. Não é?
ok? Se ele for apenas técnico de automação. Então, a tendência de recrutamento de técnico de instrumentação, não é? É alta em relação ao técnico de automação. Depois ele também diz, a automação envolve o controle de sistemas e processos automáticos, enquanto a instrumentação se concentra na instalação e manutenção de sensores e instrumentos. Ambas são importantes, mas a automação industrial costuma ser a melhor opção para quem procura mais oportunidades de carreira. Existe aquilo que nós chamamos de control systems, né? Técnico de sistemas de controle. Quando nós falamos de técnico de sistema de controle, é o técnico que domina a eletricidade, instrumentação e automação. Ok? Agora, quando falamos apenas de técnico de automação, então a gente poderá dominar, por exemplo, só a parte da programação do PL6, não é? E a parte da parte da eletricidade, que é a parte do quadro elétrico. Daí a necessidade de você ter vários técnicos de instrumentação. Okay? Certamente, se você dominar instrumentação e automação, a probabilidade de você ser sugado para a indústria é maior. Ok? Boa noite. Gostaria de saber se entre a eletricidade industrial e a instrumentação industrial, qual é a melhor opção para conseguir facilmente o emprego? Acho que é Francisco, não é? Francisco, você pode trabalhar como técnico de eletricidade e instrumentação. Existem pessoas que têm esse título. Ele é técnico de instrumentação e eletricidade. Ok? Também existem pessoas que só têm título de técnico de instrumentação. Também existem pessoas que só têm título de técnico de eletricidade. O que eu vou dizer para si é o seguinte. A eletricidade complementa a instrumentação. Ok? Então, se você puder investir nas duas áreas, é uma mais-valia para si. Ter o domínio da eletricidade e instrumentação. Se a empresa tiver que recrutar um técnico de instrumentação e eletricidade, aí você já estará bem servido. Ok? Sim. Ok? Ele diz assim, Casimiro diz, é normal fazerem uma instrumentação sem necessidade de fazer automação? Certamente, Casimiro. Você não precisa de perceber de automação para entender, para ser técnico de instrumentação. Como eu disse, temos técnicos de instrumentação na indústria que percebem um pouco sobre automação. Percebem um pouco sobre automação. Okay? Também como tem também vários técnicos de automação, não vou dizer que percebem pouco sobre instrumentação, mas não atuam como técnico de instrumentação. Augusto Manuel diz, fala um pouco sobre empresas que exigem o BST e UET. Ok. Na verdade, esse seria também um subtópico da nossa live de hoje, não é? Que é BST e UET, ok? O BST significa o quê? BST significa Basic Safety Training. E UET significa Helicopter Underwater Emergency Training. Ok? Helicopter Underwater Emergency Training. I think that's it. Yeah. Ok. BST, Basic Safety Training. Ok, bom. Augusto, ele diz que há empresas que exigem BST e UET. Augusto, o meu conselho é que o técnico não precisa gastar o seu dinheiro para fazer BST ou UET. Não precisa. Se você notar, as empresas que exigem UET e BST são agências de recrutamento. São agências. Então, elas têm uma casola de te mandar para ali, para acolá. Então, te exigem que você tenha essa documentação, pois elas não querem desperdiçar os seus recursos para pagar dessas formações. Essas formações de segurança são da inteira responsabilidade da empresa. Com isso eu quero dizer o quê? A empresa que te vai recrutar, se ela tiver necessidade de te mandar para o mar, ela deverá pagar essas formações para si. E agora que vamos vendo pessoas a tentarem fazer BST, a tentarem fazer UET por conta própria. Quando a gente ingressou na indústria 10, 12 anos atrás, isso não existia. Aliás, essas empresas que ofereciam essas formações, digo até que quase que nem atendiam o público em geral, só atendiam empresas. Pelo tempo que fiquei no setor petrolífero, não me recordo, não é?
procurar saber sobre onde e quando, aonde fazer o BST ou o UET. As empresas pelas quais eu trabalhei tratavam disso. Eu só precisava informar, olha, assim, o meu certificado está prestes a caducar ou a expirar, não é? Então, eles tratavam logo de todo o processo para eu voltar a ter essa... Então, é obrigatoriedade, é obrigatório, e isso é legislado também, é obrigatório que as empresas velem pelas formações de segurança para os seus trabalhadores. Essas formações, BST e UET, não são formações de habilidades técnicas, são formações de segurança. Então, é da inteira responsabilidade da empresa dar-lhe ou cedê-los para os seus trabalhadores. Ok? Meu conselho foi sempre: gaste o dinheiro ou use o dinheiro e faça habilidades técnicas ou formações com habilidades técnicas. Por exemplo, faz formações que vão te dar habilidades técnicas que a empresa que façam com que a empresa necessite de si. Daí, se ela não está que você tem habilidades técnicas necessárias para que integres o seu grupo de pessoal, ela te vai pagar as formações de UET e BST. Okay? As informações sérias, as empresas sérias nunca te vão cobrar essas formações. Nunca vais ouvir a Total, a Chevron, a Azul, a Halliburton, a Schlumberger, tantas essas grandes empresas como a Baker, a pedir que um candidato, não é, tenha de antecedência formações de UET ou BST. Não, nunca vais ouvir isso. Pois elas sabem que é da sua inteira responsabilidade. E mais, você poderá fazer BST e UET e nunca ter oportunidade de ir para o mar. Nem todo mundo vai para o mar. Nem todo mundo vai para... Essas formações só são para quem tiver que ir para o mar. E trabalhar no setor petrolífero, como já aqui mencionei, não consiste simplesmente em ir offshore. Yeah? UET você precisa para ir offshore. BST, por exemplo, é Basic Safety Training, também precisa estudar para trabalhos na indústria petrolífera, por exemplo, na LNG, em várias outras plantas. Mas é da inteira responsabilidade da empresa que te vai contratar. Ok? Pois elas têm tempo de durabilidade. Yeah? Depois tem Zango, diz que sim, aconselhei a não gastar mais. Os dias de hoje assistimos muitos recrutamentos a darem preferência a técnicos que já detêm essas certificações. O que fazer realmente quanto à certificação? Olha, é assim, Zango, se você for um bom técnico, totalmente qualificado, com capacidade técnica que a empresa necessita, elas vão sentir-se obrigadas a te pagar o BST. Elas vão sentir-se obrigadas a te pagar o BST. E eu tenho tantos técnicos que eu conheço. Muitos deles saíram daqui da IDAP. Nunca fizeram BST. As empresas foram obrigadas a pagá-los os BST. E estão aí. Yeah? Estão aí. Certamente, não é? Porque isso é um investimento. Se você tiver uma vaga que te diga, olha, é assim, se trouxeres o BST, tens a oportunidade. É uma mais-valia. Então daí fazes. Mas agora, fazer na esperança de que exista uma oportunidade. Ok? Lembra que o BST expira, expira. Você poderá fazer o BST e levar aí uns 5 anos. O BST tem duração de 5 anos, e juro que o UET tem duração de 3 anos. Se a memória não me traz só. Né? Nos meus certificados acho que seria exatamente isso. Eu até posso aqui abrir os meus certificados para confirmarmos isso. Né? Deixa-me cá ver se ainda tenho um dos certificados de BST. Quantos certificados eu tive de BST? Deixa eu ver. BST. BST... o UET. Vamos ver, UET. Tinha que entrar em outros ficheiros. Yeah, para ver. Eu podia ver aqui, mas é mais ou menos isso. Acho que o UET tem 3 anos, o BST tem 5. Ele expira, só certificado que expira. Você poderá fazer essas certificações e não conseguir emprego, por exemplo, ou no setor petrolífero, né, durante 5 anos, e vai expirar, então é um dinheiro mal gasto. Eu não aconselho a fazer. Eu não aconselho a fazer. A empresa, por exemplo, se ela acha que não, ela gostou de ti, tens boas habilidades, quer te mandar para o mar, não é? Que pague o BST para si. As agências, por exemplo, podiam dizer, olha, vou te pagar, já que não tens o BST, te vou pagar o BST, depois vou descontar no salário em que eu vou te pagar. Também pode muito bem ser. Yeah? Tem um curso de eletricidade básica, comandos elétricos, programação básica de PLC,
estou apto para fazer instrumentação industrial ou nem por isso. E se não haverá necessidade de fazer mais automação industrial. Casimiro, tínhamos que avaliar as tuas habilidades na programação de PLC. Se é básico, não é? Então deverá fazer mesmo automação. Eu aconselho, e assim, a automação industrial não limita-se apenas na programação de PLC. Tem outras coisas que você deve saber criar. Por exemplo, programação de HMI, criação de sistemas SCADA, não é? Criação de sistemas DCS. Se for a falar daquilo que é automação, por exemplo, parametrização e programação, por exemplo, de variadores de frequência. Então, estamos a falar aqui que é motion control, não é? Motion control, visualização. Então, tem muita coisa que você precisa dominar na automação. E a automação não consiste apenas na programação de PLC e comandos elétricos. Então, se você puder fazer instrumentação e uma formação de automação propriamente dita, vai ser uma mais-valia. Ok? Boas, pessoal, temos mais perguntas. Infelizmente, não é? Infelizmente, não é? Chegamos ao fim da nossa live. Da nossa live. E eu gostava tanto de poder responder todas as questões. O Jovete Bonzão diz assim: boa noite, caro. Tenho visto muitos cursos nessas áreas com duração de uma semana, um mês, e a DACO tem curso de 3, 6 e até um ano. Gostaria de que eu falasse sobre este tipo de situações. Jovete, eu sempre disse uma coisa. A área de instrumentação é uma área de muita responsabilidade, pois o técnico de instrumentação tem a responsabilidade da proteção da planta e proteção de todos os integrantes, todas as pessoas que nela estiverem. Esta formação não se dá em uma semana, não se deixe enganar. Essa formação não se dá em uma semana, não se dá em um mês. Até a própria IDAGO, quando dá essa formação em 3 meses, tem feito um certo esforço para que consiga cumprir com o programa nos 3 meses. E normalmente ultrapassamos os 3 meses. Nós tivemos aqui a visita de uma grande empresa petrolífera, que também emprega vários técnicos de instrumentação. Quando nos foi questionado quanto tempo dura a vossa formação de instrumentação, nós falamos 3 meses. Eles ficaram estupefactos. 3 meses? Como é possível vocês conseguirem ensinar a instrumentação em 3 meses? A nossa resposta foi que os 3 meses contam-se aqui, mas também alguns trabalhos que os formandos fazem em casa, não é? Porque tem muito trabalho aqui, a instrumentação, quem faz instrumentação na IDACO é como se estivesse a trabalhar. É muito trabalho, ele tem trabalhos, tem projetos, tem relatórios, tem PNIDs, tem defesa por fazer, tem muito trabalho que ele leva para casa para fazer. Assim ainda compreende. Então, vejam, ok? A instrumentação não se faz em um mês. Ensinar um técnico de instrumentação é de muita responsabilidade. Então, se vês um curso de um mês, 2 semanas, questione. Isso aqui é refreshment. Nem até mesmo refreshment tem que fazer 2 semanas o dia todo. Então, é preciso você analisar o conteúdo programático desta formação e também a qualidade daquilo que se vai ensinar nesta formação. Ok? O Juvico Manuel pergunta: por que é quase impossível entrar para o setor de oil and gas apenas com formação acadêmica? Surgiu a necessidade de fazer formações profissionais ou de capacitação. Juvico, é sim possível entrar no setor petrolífero apenas com formações acadêmicas. Estamos a falar, por exemplo, de formações universitárias ou formações do ensino médio. É sim possível. Mas o acesso nessa fase é mais dada quando as empresas estão a recrutar recém-formados, recém-graduados, recém-formados. Isto é, quando as empresas têm projetos novos. Então, é esta a grande probabilidade. Agora, se você tiver formações técnicas, é que as formações técnicas já te dão habilidades técnicas. Muitas das vezes você já sabe fazer. Ali, quando as empresas tiverem a recrutar, por exemplo, pessoas com experiência mínima de trabalho, não é? E aí
a probabilidade também de você, digo, aumenta a probabilidade de você ter acesso à indústria. Mas várias empresas recrutam recém-graduados, recém-formados. E muita gente já saiu diretamente, por exemplo, dos institutos técnicos em Angola, que temos muita gente, por exemplo, já saiu do Macarenco, já saiu do INP, já saiu das escolas industriais que temos a nível nacional para o setor petrolífero. Também tem muita gente que já saiu diretamente das universidades, né, diretamente para o setor petrolífero. É possível, sim. Muita gente vá. Mas isso é quando as empresas têm projetos novos e estão a recrutar recém-graduados. Ok? Ora bem, pessoal, eu peço as nossas sinceras desculpas. Vamos ter que encerrar mesmo, não é? Já estamos há um bom tempinho a conversar. Estaremos aqui sempre para partilhar as informações. Saiba que esta live é semanal, não é? Todas as terças-feiras, a partir das 20h30, não é? Passaremos a ter essas lives. Nós vamos adicionar, na medida que a gente vai evoluindo, vamos adicionando conteúdo nessas lives, não é? Nas próximas lives vamos começar a trazer as oportunidades de emprego, não é? E vamos explicar para vocês, por exemplo, cada uma das vagas nessas oportunidades de emprego. Lembram que isso aqui é uma live desenvolver. O nosso intuito é desenvolver as pessoas, que as pessoas desenvolvam, que as pessoas cresçam, que as pessoas ganham maturidade profissional, que as pessoas vão para a indústria. Esse é o nosso intuito. Okay? Então, nós traremos aqui tudo aquilo que for necessário para ajudar as pessoas a desenvolverem-se. Se tiveres alguma opinião, se tiveres alguma contribuição, se tiveres algum tema que queiras que a gente aborde, não hesite, mande para nós, deixe nos comentários. Eu já prometi para vocês que vamos ter uma linha do WhatsApp, não é? Estamos a trabalhar para isso e teremos essa linha do WhatsApp, não é? Para eventuais de questões diretas. Venho recebendo várias perguntas, várias mensagens, não é? Nas redes sociais, no meu LinkedIn, no Facebook, das pessoas a fazerem questões após as lives. Para aquelas que eu ainda não consegui responder, não é? Não se sintam ignorados. Eu respondê-los-ei, não é? Infelizmente, o tempo, não é, tem sido tão apertado que às vezes não consigo, não é, cumprir com toda a demanda. Mas estamos a trabalhar nisso e vamos poder responder todas as vossas questões. Okay? A melhor forma é mesmo participar na live e fazer comentários diretos, não é, durante a live. Okay? Se calhar vamos alterar um pouquinho a metodologia de resposta das questões. Ao invés de deixarmos as questões só para o final, durante a live, né, vamos explicando e vamos olhando para algumas questões que vamos recebendo e aproveitar e responder, de modo a maximizar e a dinamizar o processo das respostas das perguntas que vão sendo feitas. Ok. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Muito obrigado por estar do outro lado e fazer parte daquilo que é este grande projeto. Partilhe a live, partilhe a nossa página, recomende a página para mais pessoas. Lembram-se que quando atingirmos 200 seguidores, não é? Nós estaremos a dar bolsas. Ok? Quando atingirmos 200 seguidores, nós estaremos a dar bolsas. Eu já falei aqui de dois formatos de bolsas. Ok? Existirão aquelas que vão ser bolsas profissionais ou bolsas profissionalizantes. Essas vão incluir formação técnica e estágio interno. Okay? Formações técnicas e estágio interno. Também teremos lá também aquilo que são bolsas acadêmicas, que vai abranger apenas formações técnicas. Então, recomende a página, partilhe a página, não é? Ajude-nos a atingir 200.000 seguidores, né? 200.000 seguidores, e nós estaremos a fazer isso. Ok, muito obrigado. Nos despedimos, não é? Eu e a nossa equipa técnica, composta por Henrique de Souza, Caelas, não é? Estamos aqui os dois. Ok, obrigado. Continuação de uma boa noite e até já. Voltaremos na próxima terça-feira. E na próxima terça-feira nós estaremos a abordar concretamente sobre a instrumentação. Quem é o técnico de instrumentação? O que ele faz? O que ele deve saber fazer? Quais são as oportunidades de emprego na área de instrumentação em Angola? Onde trabalha um técnico de instrumentação? Qual é o salário, a margem salarial de um técnico de instrumentação júnior?
qual poderá ser o salário de um técnico de instrumentação sênior, ok? Por que os técnicos de instrumentação são tão necessitados, não é, na indústria, ok? Então, estaremos a falar sobre isso. Acompanhe-nos na próxima terça-feira, a partir das 20h30. Muito obrigado. Até já.